Escuto de muitas que dizem ser cristão o seguinte: nós pecamos todos os dias, quem é de nós que não peca? Mas quando abrimos a Bíblia na segunda carta de João capítulo 3.6,8,9, diz que o crente não peca. E aí? O crente peca ou não? Primeira carta de João 3.6, que diz: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Para podermos entender este texto, vamos começar lendo a primeira carta de João no capítulo 1 e versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Isto é, uma referência ao princípio básico de pecado que habita no homem. Não se trata aqui de um ato específico de pecado. Veja o que ele diz no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido o pecado, os cristãos estão debaixo do pecado de Adão. Romanos capítulo 13 versículo 23. Pois todos pecaram. No versículo 10 diz: como está escrito, não há um justo nem sequer. João estava falando que todos nós temos o pecado Adão. Mas no versículo 24 de Romanos nos diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É por isto que, João no capítulo 2 e versículo 1 da sua primeira epístola, ele disse: filhinho meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém vem a pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quando confessamos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja também na mesma epístola no capítulo 1 e versículo 9 que diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para isso tem uma condição: precisamos andar na luz. No versículo 7 do primeiro capítulo nos diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é viver em obediência aos mandamentos de Deus. Como diz a palavra de Deus no livro de Romanos no capítulo 8 e versículo 1, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não haverá mais condenação. Pecado para a morte. O cristão passa a ter uma vida agora de santidade, como descrevem no capítulo 6 e versículo 1 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No versículo 4, partes B do versículo, andemos nós em novidade de vida. Agora vamos poder entender o que João quis dizer na sua primeira carta, capítulo 13 e versículo 6. Qualquer que permaneça nele não peca. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Em outras palavras, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou não pode viver pecando. Isto é, liberadamente na prática do pecado como antes. Como menciona no livro de Efésios capítulo 2 e versículo 2 e 3. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. No capítulo 5 e versículo 8 de Efésios diz: porque, noutro tempo, erais trevas, mas, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Não pode viver pecando. Também significa que os verdadeiros crentes não fazem do pecado uma prática, nem se tornam indiferentes à contínua lei moral de Deus. Todos os crentes ainda pecam, mas estão lutando para vencer o pecado e dominar a carne. Existe uma diferença entre cometer um pecado e continuar a pecar. Até os crentes mais fiéis, às vezes, cometem pecados, mas não apreciam um pecado em particular ou escolhem cometê-lo. Em Romanos capítulo 6 de versículos 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Espero que tenha entendido este: qualquer que permanecer nele não peca. Deixo agora o que pensa Joyce Meyer. John Wesley Hickley. Comentou Joyce Meyer: eu gosto de ensinar o João 3,9 da seguinte maneira: eu costumava ser um pecador em tempo integral, e de vez em quando eu acidentalmente fiz a coisa certa. Mas agora que eu passei muitos anos no desenvolvimento de uma relação pessoal com Deus e Sua Palavra, eu me concentro em ser uma criança obediente em tempo integral de Deus. Eu ainda cometo erros, mas não quase como muitos como eu fiz uma vez. Eu não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus, eu não sou onde eu costumava ser.
Há momentos em que eu acidentalmente cometo erros, mas não é o desejo do meu coração para fazer o mal. Eu não deliberadamente ou conscientemente cometer pecado. Eu não habitualmente pecado. Então, eu não permitir que essas ocasiões para me fazer sentir inseguro. Eu não faço tudo certo, mas eu sei que a atitude do meu coração está certa. Encorajo-vos a olhar para os pecados e erros que você faz e com a atitude de sua oração da mesma maneira. Comentou. John Wesley abordou a questão da seguinte forma: mas todo aquele que é nascido de Deus, enquanto permanecer em fé e amor, e em espírito de oração e ação de graças, não só não cometerá, como também não será capaz de cometer pecado. Wesley. 1978, 5227. Comentou. William Sonrique. João insiste que uma prática contínua do pecado significa que a vida de Deus está sendo sufocada ou que nunca esteve presente. A vida de Deus dentro de alguém realiza uma transformação radical. O pecado, antes natural, ou melhor, típico do homem, agora se torna antinatural. Bruce, 1970, página 92. Quando a semente de Deus é nutrida, ele permanece em uma pessoa e a vida acontece e cresce. João não pode estar dizendo que o pecado é impossível na vida do cristão. 1.8,10 e 2.1 não tem sentido. Não significa que seja impossível pecar, mas que é possível não pecar. O pecado pode acontecer, mas é uma intrusão. O pecado, quando acomodado, coloca a vida espiritual da pessoa, a semente de Deus, em perigo. Quando a vida de Deus recebe a oportunidade de fazer o que quer, ela expulsa o pecado, assim como o ato de acender uma vela dissipa a escuridão. Quanto mais luz se expande, mais a escuridão foge. A luz pode ter graus de sucesso. Cantos escuros ainda podem existir. Todavia, nos lugares onde a luz tem acesso, ela domina a escuridão. Elaborado por Jarbas Epifânio. Na voz robótica de Ricardo.